Olá, meu nome é Antônio Botino Borella. Minha matrícula 2021 07 049. E hoje nós vamos tratar de equilíbrio de fases de sistema de um só componente, de um único componente. Para tanto, nós faremos uma análise qualitativa e uma análise quantitativa de um diagrama de fases. O diagrama de fases pressão versus temperatura. Esse diagrama de fases ele é construído tendo a pressão na ordenada e a temperatura na abscissa. Partindo-se da origem, que vamos a confluência entre a temperatura e a pressão, ponto de origem, vamos denominar de ponto A. Essa curva ela se origina chegando-se num ponto B, que vamos chamar de ponto triplo, bifurcando-se num ponto C e D, sendo que o ponto C está mais voltado à esquerda na direção da ordenada pressão e o ponto D mais à direita, o que vamos denominar ele de ponto crítico. A primeira análise que nós fazemos é que existem três regiões planares. Região sólida, da fase sólida termodinâmica, nós temos a região planar da fase líquida e nós temos a região planar da fase gasosa. Entre o ponto A da origem, o ponto B triplo e o ponto C mais voltado para a ordenada pressão, nós temos a fase planar sólida. Entre o ponto de origem A, o ponto triplo B e o ponto crítico D, nós temos a fase gasosa termodinâmica, fase planar. Entre o ponto C, o ponto triplo B e o ponto crítico D, nós temos a fase planar líquida. Nessas fases planares, há uma correspondência entre pressão e temperatura, entre cada ponto. Só um ponto que define cada região planar dessa. Nós continuaremos a nossa análise dizendo o seguinte, que no ponto triplo é o único ponto do sistema em que há um equilíbrio, uma coexistência das três fases. Nessas linhas AB, BC e BD, há a coexistência entre duas fases, né? A coexistência entre duas fases. Entre o ponto A e o ponto triplo B, nós temos a coexistência das fases sólida e gasosa, onde ocorre sublimação ou ressublimação. Entre o ponto triplo B e o ponto C, nós temos a coexistência da fase sólida com a fase líquida, onde há fusão ou solidificação. E entre o ponto triplo B e o ponto crítico D, nós temos a coexistência das fases líquida e gasosa, onde há vaporização ou condensação. No caso, a partir do ponto crítico D, passando daquele extremo, nós temos uma fase supercrítica, ou seja, as fases líquida e gasosa são indistinguíveis. E é muito usado pela indústria farmacêutica esse estado. Agora faremos uma análise quantitativa. Dentro da análise quantitativa, nós podemos falar que dentro desse diagrama de fases, μ, potencial químico, é sempre igual a Gibbs molar, ΔG é igual a ΔH menos T ΔS, e nas transições sólido-líquido você utiliza a equação de Clapeyron, e nas transições líquido-gás e sólido-gás você utiliza uma variação, a equação de Clausius-Clapeyron. Muito obrigado.